Fala, amigo Né? patriota, como é que você está? Tudo bem? É um prazer enorme para todos nós estarmos mais uma vez aqui na sua casa, no seu trabalho, enfim, no seu celular, no seu computador, para poder conversar com você sobre o Brasil, sobre política, sobre aquilo que rege as nossas vidas. E tem sido muito gostoso fazer essa visão conservadora, essa visão liberal, essa visão honesta, cristã, sobre os acontecimentos que vem se desenhando em nosso Brasil, em nosso estado da Bahia, e pincelando algumas vezes também algumas coisas aqui na nossa região da Bahia. E hoje a gente tem um bate-papo muito interessante. Aqui comigo estão mais três caras muito inteligentes, muito cabeça. Vale a pena você ouvir cada opinião dada. E a gente precisa se politizar, porque estamos a um passo da gente perder uma coisa chamada democracia. Então fica com a gente hoje, porque esse hangout que a gente está fazendo hoje, esse bate-papo que a gente vai fazer hoje, ele é de suma importância. Eu quero apresentar para vocês, aqui comigo está Jean Cunha, comigo está André Almeida, comigo está Luan Barros. E a primeira coisa que a gente quer falar hoje com vocês é sobre a tão esperada, bombástica reunião ministerial. Olha, pessoal, eu vou dizer para você, em certos momentos, quando as pessoas desenharam conforme o imaginário popular, o Moro, o cara estrategista, ele não faz política, ele joga xadrez. Esperem que vai acontecer coisas terríveis. Bolsonaro não deveria ter mexido com um cara como ele, um herói, etc. e tal. E foi criando uma narrativa de que o Moro ia destruir, que o vídeo seria o negócio, sabe? E aí, de fato, deu um friozinho na barriga. Eu pensei, meu Deus do céu, que é que vem aí? E veio o vídeo. Se você não assistiu o vídeo, assista, mas antes de assistir, ouça os nossos comentários. André, o que foi que você viu no vídeo da reunião ministerial? Rapaz, primeiro boa noite a todo mundo, né, que tá assistindo o vídeo. Eu, eu liguei o vídeo e parei para assisti-lo esperando uma bomba. O que eu recebi foi um traque, velho, em relação às acusações proferidas de Moro em relação ao presidente, enfim. O vídeo foi mais uma testemunha favorável ao presidente. A visão que eu tenho é mais política sobre o assunto. Não vou dar uma visão, não vou fazer um comentário jurídico, porque não tenho capacidade para tal, mas do ponto de vista político, o povo ele se reencontrou com o presidente que ele votou em 2018. Então o eleitorado acompanhou Bolsonaro durante a campanha, principalmente através do YouTube, nas falas dele, enfim, na Câmara dos Deputados, enfim, naquelas sessões acaloradas que existiam, e a gente encontrou esse mesmo Bolsonaro no vídeo, ele sendo ele. Então, assim, no ponto de vista eleitoral, político, foi um ativo sem precedentes para o presidente. E do ponto de vista jurídico, cara, eu acho que não precisa ser tão especialista para saber que ali não tem interferência. Ele é muito claro e muito simples na fala, então é fácil entender. É fácil emitir uma opinião sobre as falas do presidente, porque elas são muito simples, muito simplórias. Então, não tem maquiagem. É aquilo mesmo. Ele deixou bem claro que estava preocupado com a segurança pessoal da sua família e quis exercer os seus direitos, né, previstos em Constituição. Então, eu defino dessa forma. Esperei uma bomba e recebi um traque. Ô, Luan, o modo como a oposição se comportou antes, principalmente o Moro, que já sabia do vídeo, durante e depois de ter assistido o vídeo, você tem a mesma impressão que eu tive de que, assim, a classe política, o judiciário, né, meio que se descolou do povo. Parece que eles não têm noção de que
É porque, deixa eu dizer mais ou menos o que eu quero dizer, que se eu tivesse alguma coisa contra o Bolsonaro, se eu quisesse o mal do governo, se eu não quisesse que ele prosperasse, eu faria de tudo para ninguém ver aquele vídeo. Porque, como eu sou povo, e eu estou em contato com o povo, eu sei que aquele vídeo, como disse André, ele só se confirmou, se validou por tudo que ele vem falando, assim, por toda a sua vida, e principalmente em 2018. Aí quando você vê os inimigos do cara tentar atacar ele com aquele vídeo, me parece que eles não sabem o que é o povo, não tem noção do que é o anseio da população brasileira. Você sente isso? Olha, cara, você estava prevendo lendo a minha mente. Era exatamente o que eu mais queria comentar agora, porque, cara, eu vi até o Kim Kataguiri, ele estava dando uma entrevista para um canal de podcast de entrevistas no YouTube e tal, e ele tava com um sorriso de orelha a orelha. Orelha a orelha, falando, nossa, não, esse vídeo é arrasador. Bolsonaro falando mal de Cicrano, falando mal de Beltrano, e a interferência na PF. Nossa, meu Deus, nossa, isso aí vai ser impeachment na certa. A gente já tá engatado aqui pronto, não sei o quê. E é bom lembrar, Kim Kataguiri é um cara que até ontem ele era ativista liberal do povão, estava na rua. Em 2015 ele fez a marcha para Brasília, para o impeachment de Dilma. Tudo bonitinho, certinho. Aí eu fico olhando, cara, o cara tem 1 ano e meio de deputado. 1 ano e meio de deputado, ele já se descolou. O caviar, o vinho, a lagosta, tudo desvirtua a pessoa. Porque eu tenho a impressão de que esses caras ficam o dia inteiro só ali no entourage deles, não ouve população, não sai de casa. Tanto é que uma live que teve, a super live da direita conservadora e tal, o Fernando Melo, do Visão Macro, ele disse que mora há 20 anos em Brasília, ele nunca viu metade da bochecha de Rodrigo Maia na rua. Esses caras só andam de limusine, entra e sai dos lugares e ninguém vê. Os caras não sabem o que é povo, não sabem o que o povo pensa. E daí eles ficam recheados de puxa-saco, que estão sendo pagos por eles, então não vai falar mal, não vai dar aquele conselho ruim, conselho crítico, e fica nisso. Aí você vê João Dória, despiroca total, ele realmente acha que está salvando o São Paulo. O Itzel é um psicopata louco, ele acha que está salvando o Rio de Janeiro dos doentes que querem passar doença porque querem, e enquanto o povo odeia eles, e a popularidade é descendente. Enfim, o que me parece é o Celso de Mello é bolsonarista desde que nasceu, ou ele não fazia ideia de que ia ter esse tipo de repercussão. E, né, para quem gosta, ótimo. Para quem não gosta, só lamento. Ô, Jean, para você que sempre tem umas críticas ácidas em relação ao pessoal da esquerda, aos canhotinhos, assim, se a gente fazer assim, a cronologia das coisas, sabe? A gente, o pupilo do Moro fazendo depoimento, meu Deus, agora o mundo cai, o pupilo do Moro vai dar depoimento. Aí o cara fala assim, não, eu pedi para sair, eu estava cansado, exatamente como foi contada a história. Aí o Moro chama os ministros para poder depor, os ministros fazem a mesma narrativa da entrevista do Bolsonaro, aí sai o vídeo exatamente o que o povo quer. Aí, cara, será que a direita no Brasil hoje está lutando contra moinho de ventos? Cara, realmente, a esquerda, ela ainda domina muito, isso é verdade. A gente vê isso todo dia, que a esquerda ainda tem muitos meios de ação, tem muito mais meios de ação do que a direita tem.
Só que, assim, vamos dizer o português correto, é burra. Ou se emburreceu ao longo dos anos, né? E isso aí, esse vídeo aí tá claro, que eles não sabem qual é a vontade do povo, o que o povo gosta, quem é este povo, né? E outra coisa também, que é o que eu queria comentar, eu me lembro muito de bolsonaristas, de pessoas que votaram em Bolsonaro depois da eleição e antes também, argumentando o seguinte: Bolsonaro fala umas coisas assim, né? De vez em quando ele fala umas merdas, mas ele é um cara muito, né, honesto e tal, mas de vez em quando tem sempre isso, tem sempre alguma coisa assim: não, mas ele é feio, não, mas ele tem um narigão, sabe? Aqui é sempre assim, o cara ele pode ter 1000 qualidades, mas ele sempre vai ser identificado pelo defeito. Ou algum defeito. A pessoa vai achar um defeito no cara e vai falar, ele é isso. Né? Defeitos estereotipados, né? Exatamente. Ele não tem a polidez, ele não tem o traquejo. É isso que eu vou chegar. É exatamente isso aí. Há uns anos eu falei com o Luan, né? Lá na universidade. Eu falei, cara, imagina se quem tivesse sido eleito fosse um cara como o Amoedo ou como um João Dória da vida, que são absurdamente sofisticados, né? Cheio de inteligência, são polidos e tal. A gente estava lascado, velho. Sendo bolsonaristas, nós já éramos perseguidos. Imagina se a nossa régua de ação, se na nossa régua de ação tivesse um João Dória. Um cara que é um cachorrinho, sabe? Ele é um cachorrinho. Quando ele vê alguém assim que ele admira, que é mais forte, e tudo pronto, aí ele já abre as pernas. Bolsonaro não. É o mesmo cara, sabe? Do super pop. É o mesmo. Você vê isso hoje. Tanto... E outra coisa, uma coisa importante, né? Ele não mudou. Da forma como ele é diante das câmeras, ele também é sem haver câmeras, sabe? Isso aí é uma coisa que, olha, eu não conheço um político do qual nós possamos falar isso. Nenhum político na minha vida inteira, na minha juventude eu nem gostava disso. Mas quando o Bolsonaro apareceu, Deixa eu... Valorizando o seu comentário, você lembra de quando começou a surgir as conversas vazadas de políticos? Mais precisamente de Aécio Neves, de Lula, quando teve aquela conversa no telefone com Dilma, que eles tentaram alinhar a nomeação de Lula para ministro, para receber foro privilegiado, etc. O Brasil todo se surpreendia com o palavreado, por quê? Porque de frente às câmeras, os caras são pô. Quando surgiu aqueles áudios de Aécio, aquela gravação, o Brasil ficou chocado. Como assim, político xinga? Porra, o cara é senador, até então isso. O cara é senador, o cara xingando, velho. E aí, Bolsonaro não acontece isso, pô. É só a validação do que ele já é. Exato, cara. Não, e outra coisa, né? Que é aquilo que a gente tem que se observar bem. Não é uma questão de assim se lhe parece. Há uma coisa que te parece e você tem que investigar para saber se aquilo é o que te parece. Por exemplo, esses caras são bem bonitinhos, sofisticados e tudo mais. Mas, na real, quando você vai ver o que eles fazem e o que eles dizem, são barbaridades. Aí Bolsonaro vai lá e fala, sei lá, quem não quiser isso, toma tubaína. Uma coisa simples. Mas aí, não, o que Bolsonaro fala interfere na economia. Mas quando você vai ver o que ele disse, tem nada demais. Né? No final das contas, as pessoas que estão falando isso, elas estão se deixando influenciar pela opinião da mídia, que faz justamente isso. Aí você vê uma série de coisas acontecendo nessa época de Covid aí, corrupção, de governadores, atos inconstitucionais, mas a mídia noticia o quê? Bolsonaro anda de jet ski. Sabe? É ridículo. Aí eu vejo pessoas que chegam e dizem, Bolsonaro faz merda. Gente, você está deixando a mídia influenciar você, sabe? Manipular a sua cabeça. Mas você tem que se atentar para o que é.
o que você está vendo, o que lhe parece e o que é. Ô Jean, aproveitando a sua acidez, você acha que está difícil ser esquerdista no Brasil hoje? Porque você começa criticando o Bolsonaro e você termina defendendo o Dória e o Witzel e o Moro. Cara, absurdo. Todo mundo fez Não, isso. antes de já responder, imagine o coração do petista, velho. Ele viu o cara colocar atrás das grades o seu Deus, sabe, o seu maior herói. E, de repente, ele tem que, para contraditar o presidente, se colocar favorável. Meu Deus do céu, é uma loucura, velho. Eles devem estar acostumados com isso, né? Porque tem muita gente que fala, o Bolsonaro é machista. Aí quando você vai ver quem é mais machista? O Ciro Gomes. Né? O Bolsonaro é isso. Cara, é sempre assim. É sempre assim. Então, hoje em dia, eu já não escuto mais, eu já não respeito mais gente que vem a falar de que Bolsonaro é isso. Ele faz... olha, isso tudo é idiotice. Apresenta alguém melhor, pô. Perguntar isso. Sabe? Você quer alguém? Não. Teve gente reclamando dos palavrões que o cara falou, porra. Quem conhece o nosso idioma sabe que certas coisas só podem ser ditas usando palavrões, devido à intensidade daquilo. É terapêutico, pô. Deixa eu te falar um pedaço de uma palestra de Chico Anísio. Chico Anísio. Ele disse assim, você fala bem assim, o cara estava com o carro e aí ele perdeu o controle, saiu da estrada e foi em direção ao muro. Aí ele disse assim, não aconteceu nada na sua cabeça. Agora diga assim, rapaz, o cara estava de carro, saiu da estrada e se embucetou no muro. Aí você vê a batida, porra. Você sente a batida. Você já deu o melhor exemplo também aí do que eu estava falando. Exatamente isso aí. Sabe, Jean? Não, teve nego, teve gente que contou o número de palavrões que o cara... Deve ter contado errado, viu? Deve ter perdido alguns. Eu acho que 34 foi pouco, velho. Pelo que conheço, o Bolsonaro foi pouco. Foi pouco. Não, aí você pergunta bem assim, tá, qual é o teor da reunião? Né? Qual é o teor da reunião? Não, a pessoa só repara que o cara xingou. Né? Sabe... Abraham foi lá e disse que os ministros do STF eram vagabundos. É a opinião do cara, ele estava ali, aquela reunião não viria a público. Era uma coisa que seria depois destruída. Não é um ato oficial. Mas não é um ato oficial. Ele estava externalizando a opinião dele naquele momento. Aí veio inclusive, parece que o Celso de Mello, se o Abraham cometeu algo ilegal, o Celso de Mello está junto. Porque ele fez a reunião vir a público. Né? Então ele é cúmplice. Veja só. Não, é muita burrice. Sei lá. Cara, Gilmar Mendes, em plena Lava Jato, sabe? No momento mais alto da Lava Jato, falou que a Lava Jato era uma organização criminosa e não teve nada contra ele. É uma ditadura jurídica mesmo que a gente está sofrendo. Vamos lá, Boni. Só queria fazer um comentário rapidinho, uma coisa que o Jean falou lá atrás, que é sobre a questão das qualidades, né? O brasileiro, ele tem uma mania que ele não pode ver uma qualidade que ele já quer achar um defeito equivalente àquilo ali, porque na cabeça do brasileiro ninguém pode ser perfeito. Ok, gente, realmente, ninguém pode ser perfeito. Mas já parou para pensar como é que isso é destrutivo para a mentalidade da pessoa? Você, por exemplo, fulano é rico. Se ele é rico, ele tem que ser mão de vaca. Ele não pode ser rico e generoso. Beleza, fulano é rico e generoso. Ele tem que ser corno. Fulano é rico, generoso e tem esposa fiel. A esposa é feia. Fulano é rico, generoso e a esposa é bonita. Não. Fulano, sei lá,
bate no filho. Fulano é rico, generoso, a esposa é bonita, cuida bem dos filhos, tem que ter alguma coisa. Não, eu me lembro. No final, o cara é vascaíno. Aí uma hora chega nisso. Chega no defeito final, você vascaíno. Olha, vamos respeitar as pautas aí, viu? Eu me lembro de um dia andando em Teixeira com um amigo, e aí nós estávamos andando ali naquela avenida, né? E íamos para o outro lado da rua. Antes de chegar lá, tinha um cara esculhambando outro cara. Tava xingando o cara, falando um monte de coisa. Esse cara, e esse cara que estava recebendo esses xingamentos e tudo mais, estava em silêncio, olhando para o outro. Aí o meu amigo imediatamente falou assim: caramba, esse cara deve ter feito uma coisa de muito ruim para esse outro estar xingando ele. Eu falei, mas como é que você... Mas como é que a pessoa para pensar logo isso? Por que não aquele outro cara está xingando o outro, né, sem motivo? Ou então porque ele que é ruim. Porque... e outra coisa, por que você não pode parar para pensar o seguinte, olha, talvez esse cara nunca viu esse outro e ele está xingando, sei lá, porque ele é maluco? Não. Mas ele imediatamente, rapaz, esse cara deve ter feito alguma coisa de muito ruim. Você só pensa que a pessoa que está sendo lesada está errada. Está errada, entendeu? Não é esse negócio de assim se lhe parece, enfim. Pegando um gancho no que vocês estão falando, assim, para dar um arremate, a minha cunhada me perguntou anteontem, no sábado, ou sábado, cara, anteontem, na segunda, perguntou assim, Boni, você sempre teve uma postura tímida em relação a Bolsonaro, né? Até mesmo porque você vinha marinista há muito tempo. De uma hora para outra, por que tudo mudou? Aí eu disse para ela, não é só pelo Bolsonaro, é pela representatividade desse governo contra o positivismo, contra o comunismo, contra uma agenda globalista, contra o ataque à minha fé cristã, contra o ataque à família. Quer dizer, o que vem contra o ataque à democracia, à Constituição, às liberdades individuais, inclusive você que está assistindo esse nosso hangout, esse nosso bate-papo, não perca os nossos... ele está saindo uma vez por semana e convide mais pessoas, porque aqui você vai ter bastante informação em relação a todos esses temas que a gente toda quinta-feira. Toda quinta-feira está saindo. Que a gente vai debulhar aqui, sabe? Que a gente vai esmiuçar para que você possa saber o quanto de perigo o povo brasileiro, a população brasileira, o cidadão brasileiro está correndo. Eu disse para ela, então, assim, não é somente defesa a um homem, ao Bolsonaro, mas há um simbolismo que é o que eu quero para a minha vida e é o país que eu quero deixar para as minhas filhas, entendeu? Então, assim, essa coisa de você fazer essas arranhaduras, essas deformações do Bolsonaro por conta de um palavrão, de um nariz que é feio, porque coçou o nariz, que apertou a mão de não sei quem, porque passou a mão não sei aonde, porque o cabelo dele estava mal penteado, porque ele não é polido, porque... Quer dizer, diante da coisa tão grande, tão macro, tão absurdo, tão importante, isso é ínfimo. Isso não é nada. Deram para entender? Nada. Absolutamente nada. Falando de coisas de ataque à democracia, ontem foi aprovado aqui na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia, um projeto de lei do excelentíssimo governador da Bahia, Rui Costa, o projeto de lei número 23.864. Veja só, senhoras e senhores. Logo o PT, que Rui Costa é do PT, que colocou em nossas cabeças em 2018 que se nós votássemos no Bolsonaro, nós teríamos a nossa liberdade de ir e vir ameaçada,
a democracia, o direito de expressão, que iria se instalar uma ditadura, um totalitarismo no Brasil. E o que essa lei prega? Essa lei é o seguinte: se você replicar ou disser qualquer informação que não veio por um meio oficial, você pode ser penalizado entre 5 mil e 20 mil reais pelo Estado. Agora, o que são meios oficiais? O governo do Estado e a imprensa. Então, se você não dançar conforme a música do Estado e conforme a música da imprensa, você é um criminoso na Bahia hoje. Então, é vedado você ter a sua opinião. Vamos dar um exemplo muito claro que aconteceu, que está acontecendo. Tem lugares, até outros dias atrás agora, que o uso da hidroxicloroquina é totalmente vedado, porque aquele Estado que está gerenciando a crise contra o Covid diz que não funciona, o efeito colateral é ruim, etc, etc, etc. Baseado em outras opiniões médicas, porque a ciência, na maioria dos casos, ela não é exata, porque ela é a busca constante pela verdade. Outras opiniões divergem e dizem, não, o hidroxicloroquina é bom no combate, é uma ótima opção, não solução, é uma ótima opção no combate ao Covid. Quer dizer, se você divergir da opinião do Estado da Bahia hoje, você é um criminoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que absurdo! Que absurdo, quer dizer, você não tem mais o direito de pensar, de ter opinião, de livre expressão. O cara pegou o artigo 5º da Constituição, que diz assim, que é dado a todo brasileiro o direito de opinião e livre expressão, vedado o anonimato. Então, quer dizer, se você colocar a cara para bater e dizer assim, ó, gente, ó, eu penso isso, hoje não pode mais. Deixa eu só terminar para vocês poderem descer o pau ou apoiarem, fazer o que vocês quiserem. Toque de recolher. O que é que a gente aprende na faculdade? A gente aprende o seguinte: existe o estado de exceção, que ele vai escalonando em 3 níveis. Estado de calamidade. Depois, não resolveu? O estado de defesa, 60 dias. Não resolveu? Aí o presidente da República vai ao Congresso e pede para instalar estado de sítio. O Congresso autoriza. E aí, em estado de sítio, apenas o presidente da República, porque é privativo dele, ou apenas o presidente da República. Cadê? Peraí que tá travando aqui. Pronto, voltei para vocês? Voltei normal? Apenas o presidente da República pode cercear direitos constitucionais, como o direito de ir e vir, dar o toque de recolher, entre outras coisas. Isso é o que a gente aprende na faculdade. Desculpa, mas tá nos livros. De repente, qualquer prefeito pode dizer assim, por conta do Covid, toque de recolher, você não pode. Você é criminoso se você sair da sua casa e andar na rua. Gozar do seu direito constitucional. Eu não posso dizer, eu discordo. Porque agora eu já sou um criminoso para o governo da Bahia. Gente, isso é um absurdo. Isso, quer dizer, pelo menos eu acho, eu não sei a opinião de vocês. E eu gostaria de ficar agora em silêncio e esperar que vocês façam o comentário de vocês. Vocês lembram lá daquele episódio com Lewandowski no avião? Um advogado que estava ao lado dele disse o seguinte para ele: senhor Lewandowski, o STF é uma vergonha. Eu tenho vergonha do STF. O advogado disse isso. O que o Lewandowski fez? Né? Se ele fosse um homem, ele ia chegar pro cabra e ia falar: velho, que negócio é esse? Como é que você me diz isso? Ia tirar a história limpa, como um homem. Né? Mas o que ele fez? Como um rato, mandou os policiais federais levarem um cara sob custódia, pra cadeia.
Então, assim, aquilo que foi uma opinião de um advogado, né, de um cidadão, com relação a uma instituição do seu país. Ele disse, o STF é uma vergonha. Então, veja bem, começa aí. Né? Aí esse mesmo STF, esse ano, diz inconstitucionalmente que isso fique bem, que isso fique bem aberto aqui, inconstitucionalmente, que os governadores poderiam fazer, né, ou agir como só o chefe do executivo pode, como Boniek já bem disse aí. Então, por exemplo, estádio aqui mesmo, né, em muitos municípios aqui da nossa região, mas aconteceu isso. O cara falou, olha, está fechada a cidade. Né? Eu não vou aqui falar quais foram os municípios, mas aqui na nossa região. Fechada a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. Durante dias. Sabe? E até hoje ainda alguns lugares estão com essa dificuldade. Assim, mas as pessoas não têm noção de que isto, gente, é ilegal, é inconstitucional. Agora é o seguinte, se o STF, que é o ápice do judiciário, age desse modo, por que aqueles que estão abaixo dele não vão poder agir assim também? Se o exemplo do chefe do judiciário, ou seja, a quem você recorre mais? Porque eles já estão no ápice do judiciário. Não tem mais nada acima do STF. O STF é o que está mais em cima. Então, se eles agem assim, mandando como querem e fazendo o que querem, mandando colocar na cadeia qualquer pessoa, né, que eles quiserem, ou tirando da cadeia quem eles quiserem. Se eles fazem isso, por que um governador ou alguém menor, um gestor de município, um governador, não vai poder fazer? Então é isso. Esse é o exemplo do nosso STF. É o que Bolsonaro falou, né, Jean? Exatamente. O Brasil tem te mostrado que aqui, para se implementar uma ditadura comunista, socialista, seja de qual cunho for, é muito fácil. Não, e eu vou lhe falar. Já estamos em uma ditadura. Sim. Já estamos em uma ditadura. Pode ser velada, você pode dizer que ela é velada, mas é uma... A esquerda gosta. A esquerda gosta dessa palavra, velada. Então, que seja uma ditadura velada. Não existe racismo velado, pô? Sim. Preconceito velado? Entendeu? Então, estamos numa ditadura velada. Veja bem, já vou deixar você falar, Luan, você e André. Veja bem. A gente tem o Ceará proibindo a pessoa circular com a bandeira do Brasil num carro ou colocar nos ombros, proibindo. Proibindo. A gente tem São Paulo soldando a porta do comércio com solda, proibindo o livre comércio. A gente tem governadores no Rio proibindo a pessoa de tomar banho sozinha, no Ceará também, proibindo o direito de ir e vir. E agora a gente tem na Bahia a proibição de opinar. Você não pode discordar do Estado. Você tem que ser exatamente a favor do Estado. Não, e você não tem mais direito de estar errado, né, cara? Olha que absurdo. Estão tirando o direito das pessoas de emitirem opinião de forma errada. Qual o problema? Qual o problema da gente errar? Qual o problema de expressarmos um ponto de vista e lá na frente reconhecermos o erro e, sabe? E esse projeto de lei, ele, na verdade, vem em sequência de projetos de leis no restante do país. Teve um projeto de lei de um senador, Alessandro Vieira, se não me engano. Quem tiver em dúvida, vá no Google e pesquise. Eu acho que ele é do Cidadania. Ele apresentou um projeto de lei nessa mesma linha do de Rui Costa, mesminha, usando sempre o problema do vírus como, né,
Eu até coloquei aqui, ó, projeto de lei, ó. Lei Brasileira de Liberdade, ainda colocou o nome de liberdade ainda. De responsabilidade e transparência na internet. Esse projeto de lei, na verdade, segundo ele, é um combate a fake news. Não. Esse projeto de lei é para proibir isso aqui que a gente está fazendo. É para uma pessoa pegar esse vídeo nosso aqui, denunciar lá no Ministério Público e mandar a gente pagar 30 mil, 40 mil reais para eles. Entendeu? É a mesma linha, só muda os nomes. É o Pará fazendo lá, é o Maranhão fazendo, colocando projeto de lei lá, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, sabe, tudo orquestrado com os governadores. Enquanto isso, quem é que vai pagar na ponta da linha? É a tia do Zap, negão. Que ela recebe a informação de boa fé das pessoas e repassa. Essa tia do Zap, assalariada, aposentada, ela pode ser punida ou até presa. É isso. Eu queria ouvir Luan, e eu já vou te dar aqui uma questão, Luan. Olha só, cara, como faz falta o imaginário enriquecido das pessoas. Porque se as pessoas tivessem um imaginário enriquecido, saberiam que esses mesmos atos dos governadores, do STF, já aconteceram antes. Sabe onde? Em países comunistas. No nazismo aconteceu, no fascismo aconteceu. Sabe? Você não poderia estar em mais de 2 pessoas na rua. Já vinha a polícia e mandava afastar aí para casa. Era assim. Você não poderia conversar na rua que já ia ser esquisito. Opa, o que está acontecendo aí? Isso já aconteceu, gente. Sabe? Não é uma fantasia, é coisa que já aconteceu. Sabe? Pessoas cerceando o direito das outras de ir e vir. Pessoas no governo, no Estado. Então, eu queria que, Luan, na sua fala, você comentasse também do imaginário. Pois é. Tem um livro que ele saiu, se eu não me engano, foi ano retrasado, a tradução dele no Brasil. Me falha o nome do autor, mas para quem tiver interesse, chama Sussurros. Esse livro, Sussurros, ele trata da vida doméstica na Rússia soviética. Porque é aquela coisa, o que a gente sabe de uma ditadura soviética? Quase nada. O que a gente sabe é aquela coisa de filme de James Bond, KGB, investigação, o Exército Vermelho e Guerra Fria, aquela coisa, o cara de boina e não sei o que, o sotaque. Mas a gente não sabe quase nada de como é que é viver uma ditadura assim. Porque, eles mataram 60 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, mas não mataram todo mundo, porque senão não ia ter ninguém para trabalhar, não ia ter ninguém para mover a economia, não ia ter ninguém para obedecê-los, entende? Então, teve que viver gente nesse regime. E aí, o que esse livro trata? Ele mostra coisas, por exemplo, que aconteceram durante a ditadura, que muitas vezes a pessoa que tinha uma casa um pouquinho maior, ela era obrigada a dividir a casa dela com outra família. Ou seja, você tinha ali a sua casa com sua família, seus filhos, sua esposa, sua mãe, sei lá, e aí tinha que botar uma outra família lá dentro, completa também, porque é socialismo. Só que imagine o seguinte, imagine que sua família é uma família crítica do regime e a família que entrou é uma família pró-regime. Como é que você critica? Pois é, você não critica. Por isso que o nome do livro é Sussurros. Ou seja, quem tinha que criticar, tinha que, fazer assim, sussurrando. Porque se uma pessoa ouviu, o vizinho ouviu, a pessoa que mora na sua casa ouviu, vai na polícia política, amanhã você já não está dentro de casa, filho, amanhã já te carregaram. Ou então, mais absurdo ainda que isso, vamos supor que você, um casal, se descuide e fale abertamente isso na frente das crianças, na frente dos seus filhos. Aí o filho vai na escola, comenta, papai e mamãe, não sei o que, falou que o camarada Stalin é bobo.
Como é que fica? Entende? E o brasileiro ele não tem nem noção do que é isso. Porque, ó, pode dizer que for, mas o Brasil tem economia ferrada, soviética, altos impostos, dificuldade para empresário, supervalorização do funcionário, um monte de coisa que você fala, pô, isso aqui é um país socialista. O que faltou para o Brasil ser 100% socialista? Domínio da mídia e uma polícia política. Domínio da mídia. Qual foi a primeira coisa que Lula falou durante as eleições? O que ele mais falava quando ele ainda era um candidato possível, antes dele ir preso? Vamos regulamentar a mídia. Exatamente. Aí eu trago uma outra informação aqui para a pessoa pensar um pouquinho. Vocês já viram como é que essa galera de esquerda tinha uma tara contra a polícia militar? Já pararam para pensar nisso? Qual era o argumento em geral dessa tara contra a polícia militar? Polícia militar é muito truculenta. Eles têm um treinamento fascista, tem um treinamento muito violento, não sabe tratar. Tinha que ser uma polícia civil, não sei o quê. Vamos lá, gente, na prática. O que significa você acabar com a polícia militar? Ou melhor dizendo, antes de o que significa acabar com a polícia militar, a quem a polícia militar responde? Ao exército. O exército é uma instituição, não é exatamente esse o termo, mas ele é supranacional, ele não responde a partidos. O que acontece se você exclui a polícia militar? Em 2 dias tem guarda bolivariana na sua porta. 2 dias. Mamãe Dilma ia treinar uma guarda bolivariana sob o comando direto do executivo para dominar o país. Aí eu digo, se o Brasil já estava quase Venezuela, aí seria Venezuela de vez. Entendem? Mas o que eu ia falar antes disso, antes de Jean jogar essa pergunta para mim, era o seguinte: por que essas mentiras, essas histórias todas pegam tão fácil? Porque contar mentira é muito fácil, se você foi o primeiro que falou. Você vai falar, ah, não, toque de recolher contra o Covid. A pessoa já está assustada, já está com medo, vai aceitar toque de recolher contra o Covid. Mas aí você vai explicar. Ela é especialista em narrativas, né, Luan? Então, especialista em narrativa. Lançou a mentira. Aí, vocês já tentaram desfazer uma mentira? Você começa a explicar, você fala, não, aí você tem que discorrer tudo, voltar onde é que começou, explicar onde está errado, explicar outra ali, outra aqui. E para no final, vocês conhecem o brasileiro. O que o brasileiro pensa da pessoa que está se explicando muito? Ah, esse cara aí que está inventando história. Por isso é tão difícil enfrentar uma mentira. Quando você fala em segundo lugar. Aí até você desfazer mentira, aí já passou, já tá na ditadura, entendeu? Aí como é que você volta? Agora, Luan, veja bem também. A gente hoje, o que nós estamos fazendo aqui, o Direito de Itamaraju está fazendo, é fazendo parte de uma revolução, que é a construção de uma nova mídia, como eles estão chamando, uma nova mídia. Há canais no YouTube que dão pau em canais de televisão. Dá surra. Surra. É um que eles fazem. Ok. Então, assim, aqui no Brasil, e me parece que esse fenômeno também aconteceu nos Estados Unidos, esses YouTubes ou essas mídias alternativas, porque, assim, aconteceu um fato. O Estado, a mídia, eles podem ver por um prisma, por uma face. E eu posso olhar esse mesmo fato, esse mesmo acontecimento, por outro prisma, ter um outro olhar, uma outra interpretação, eu posso. Você pode ter outro, porque a pluralidade do pensamento acho que é infinita. Eles estão vedando isso. Deu para entender mais ou menos o que eu estou falando? Eles estão vedando isso. Ok. Você pergunte ao senhor Rui Costa qual é a definição que ele dá de
fake news. O que é? É aí que eu queria chegar. Quando eles cunharam essa palavra fake news, a grande mídia norte-americana, foi porque as pessoas independentes, como nós aqui do Direito de Itamaraju, e como outros tantos canais, o pessoal do Terça Livre, Brasil Sem Medo, o pessoal do Jacaré de Tanga, e outros tantos, começaram a dar informação, interpretação conforme o seu olhar. Aí então eles cunharam o termo fake news para dizer assim, aquilo que não sai na mídia oficial, é fake news. Então é um modo de domesticar as pessoas mais simples, para dizer assim, porque eu já tive essa época, acho que tem milhões de pessoas assim. Se você der uma informação que ainda não saiu na mídia, a pessoa tem dificuldade de acreditar. Jean fala qualquer coisa, o pessoal fala assim, será, cara, que isso é verdade? Eu não vi nenhum canal de televisão falar isso. Por exemplo, quando eu fiz o vídeo anunciando as ações do governo federal no combate ao Covid-19, as pessoas ficaram um pouco resistentes. Mas por que a mídia não fala nada disso? A resistência era essa. Se isso é verdade que você está falando, por que a mídia não diz? Quer dizer, para ser verdade o que eu estava falando, colocando o número dos decretos, das medidas provisórias, datas e tudo, mesmo assim as pessoas diziam, mas se é verdade, por que a mídia não faz? A validade disso é sair na grande mídia, na grande imprensa. Por quê, Boni? Você sabe por que existe essa dúvida? Porque ninguém quer ir lá pesquisar para saber. Sim. Sabe? Sim. Você deu o número, você deu todas as informações. Se você quisesse saber, se o espectador quisesse saber, era só ir lá no Diário Oficial, tá cheio. Ou no Google, colocar esse número lá e achar. Mas sabe, Boni, você citou a questão dos Estados Unidos. Lá sim, lá eles tiveram esse fenômeno do crescimento da mídia alternativa, como é que eu vou dizer, em vídeo, a pessoa mostrando o rosto e tal. Só que o Brasil ainda é uma situação muito mais absurda, pelo seguinte motivo. Se for pegar a maior fonte de mídia americana que hoje é usada no Brasil pela grande mídia, é o New York Times. O New York Times, ele parece tão grande pra gente, mas lá nos Estados Unidos ele é tão pequeno, que ele não é lido nem em Nova York inteiro, nem na cidade inteira, ele só é lido na ilha de Manhattan, que é o bairro dos ricos, por assim dizer. Entendeu? Ele tem a leitura tipo 1 milhão, 2 milhões de pessoas leem New York Times, só. Nada mais. Aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que é chamado Rede Globo, que domina 80% da audiência. Então, por mais que esse fenômeno ocorra nos Estados Unidos, aqui no Brasil é uma coisa de outro patamar você destruir Rede Globo. Porque os caras mandam num país de 220 milhões de habitantes. Entende? É muito diferente, muito diferente. Aqui, quando você fala que a gente está vivendo uma revolução, e mesmo que, vamos supor, o canal não engata, mas realmente é um momento histórico. Porque é isso, são impérios caindo aqui na nossa frente. E caindo rápido. E é uma coisa absurda, né? Porque a maioria da população é conservadora e defende os valores do conservadorismo, da fé, mas não tem rede de televisão que converse de igual para igual com essa população. Tem alguns canais que chegam perto disso, mas não tem nenhum canal que diga, olha, nós somos um canal conservador, assim... É aí que eu queria chegar, Gê. A lei do Rui Costa, a lei 23.864 de 2020. É aí que eu queria chegar. Aí nós temos uma imprensa progressista, Rui Costa é de um partido comunista, falam a mesma língua,
são pró-isolamento, quebrar a economia, contrário a todas e quaisquer medidas que o governo Bolsonaro pense em relação a isso. Então, a lei, para mim, cidadão baiano, para mim chega assim: você que é cidadão baiano, você não tem o direito de dar a opinião a favor da opinião do governo federal, porque é fake news. Você será multado. Você só pode dar a sua opinião se a sua opinião convergir com o que a mídia está dizendo e a gente, o governo do PT, está dizendo. Se você, quer dizer, mas em um outro momento, conversando com o Luan disse, parece mais que é um tipo de ameaça, de amedrontamento, dizer, ó, cala a boca, não cresça aqui. Técnica, né? Eu disse assim, é uma técnica, né? Uhum. Nesse caso, faltaria a gente ter uma opinião jurídica certa, mas ao que me parece, realmente, o valor jurídico deve ser muito pouco. Não, mas é aquilo, olha só. Pergunte para ele, repito, pergunte ao senhor Rui Costa, defina fake news. Eles estão pautando, eles estão pautando esse projeto em possíveis informações falsas. Só que a gente sabe que na prática não é assim. Mas, André, quem define que uma informação é falsa? Exato. Na prática, isso não é simples assim. Por exemplo se tratando do Covid-19, que ninguém sabe nada. A gente está descobrindo tudo agora. Quem pode pisar o pé e dizer assim, isso é isso, agora? De qualquer assunto que você levante sobre o coronavírus, você vai pegar aí imunologista, infectologista, médico, tendo opiniões divergentes pelo mundo afora. Então, quem é que vai definir se isso é ou não fake news? O Estado? Quer dizer que o Estado não pode ser discordado? Aconteceu Exatamente. Isso já. Eu não sei se vocês lembram do Zuckerberg, dono de uma das maiores redes sociais do mundo. Né? Aliás, ele é dono de todas as maiores redes sociais do mundo. Né? WhatsApp, Facebook e Instagram. Ele foi chamado no Senado americano para responder a acusações de que ele estava fazendo uma censura contra conservadores. E o senador perguntou a ele, o que é discurso de ódio? Ele não soube responder. Só que nas definições lá da rede social dele, diz o seguinte, se você diretrizes. Se você fizer discurso de ódio, você vai ser censurado. É uma bandeira totalmente progressista. É ridículo. É ridículo. É simples perseguição. É só isso. O Facebook agora está fazendo isso já. Você faz uma postagem, talvez você acredite naquela postagem, e aí eles vão lá. Eu nunca vi o Facebook censurar uma postagem que favoreça a esquerda. E, sabe? Enfim, e que exalte alguma política de direita. Mas diversos amigos, Boni já foi um deles, que você faz a postagem, o Facebook vai lá e diz que você não pode postar aquilo porque aqueles fatos não são verídicos, e a política do Facebook, etc. Eu não lembro quem é que falou isso, mas eu ouvi isso hoje, injusto eu não lembrar, mas, enfim, é aquilo, quem é que vigia o vigia? Né? Ótimo. O isso, STF cara. É o vigia, né? É isso, cara. Se o Facebook, o Zuckerberg é o vigia, quem vigia eles? É isso. Jean, vou pegar seu gancho e vou jogar essa bomba para vocês aí, para a gente falar sobre a última coisa da nossa live, nosso bate-papo. Cara, hoje foram deflagrados 29, se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errado, busca e apreensão, eu vou chamar assim porque eu não tenho outro nome para chamar, na casa de apoiadores de Bolsonaro pelo Brasil afora. Principalmente pessoas blogueiras, que tem canais como o Alan Santo. Eu quero chamar o cara de Gustavo Kirchner. É isso mesmo? Eu nunca acerto o nome do cara. Eu falo Cluster. Eu nunca acerto o nome do cara. Luan sabe. Fala aí, Luan. É Bernardo Kister. Bernardo. Isso. E outras pessoas, enfim.
Ontem foi o Witzel, por corrupção, por desvio de dinheiro, etc, 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 etc. Aí hoje acontece isso, o senhor Alexandre de Moraes, uma pessoa que tem uma história ilibada. Agora eu não tenho mais coragem de falar. Eu não tenho mais. Eu não. E ele é envolvido com atividades indígenas estranhas, hein? Pois é. Eu não falaria, não. Tá protegido. Enfim. Sou Alexandre de Moraes, uma pessoa de uma reputação ilibada, inquestionável, entendeu? Uhum. Um exemplo de cidadão brasileiro. Lindo. Uma careca lustrosa. No seu caso, isso não é ironia, não. Mas vai lá, Boni. Enfim. Ele, sozinho, fez tudo. Ele se sentiu ofendido, ele acusou, ele expediu um mandato e ele vai julgar. Ele é a vítima. Quando que a vítima pode julgar um caso? Como assim, cara? Ele é a vítima. Ele impetrou um mandato para buscar pessoas que atentaram contra ele, digamos assim. E quem é que vai julgar? Ele mesmo. Mas, André, essas pessoas não têm foro privilegiado. Essas pessoas tinham que ir em primeira instância. Ou mesmo é o que diz a Constituição, assim. Se bem a Constituição falando, não vale mais nada. E o mandado de busca não tinha objeto de acusação. Eu não sei se é esse o... Isso era impressionante. Eles não têm acesso aos autos, Jean. Ele não tinha como saber o que eles estavam respondendo. Jean, aulinha de direito administrativo. Como é que eu posso dizer? Um ato jurídico tem que ter competência. No caso, ele é competente, né? Tem que ter finalidade. Então, apurar um crime. Não tinha finalidade porque não falou qual era o crime. Tinha que ter a forma, foi escrita, tudo bem. Tinha que ter motivação. Qual foi a motivação que levou a isso? Também não tinha. E tinha que ter um objeto, que foi o papel, tudo bem. Mas, ou seja, não tinha finalidade e não tinha a motivação. Ora, bolas, segundo o direito administrativo, esse ato é um ato nulo. Nasceu morto, é um natimorto. Mas foi o senhor Alexandre de Moraes que a gente deve abrir toda e qualquer exceção para ele, porque, né? Não, os caras estão no ápice da carreira jurídica. Não tem. Se você entra na carreira jurídica, do direito, na carreira do direito, esse é o ápice. Sim. E é esse tipo de gente que tá lá. Velho, os caras mandaram a Polícia Federal na casa de um humorista. Não sei se vocês conhecem, o Rei Bianchi. Já foi lá no Gentili. O cara imita a pomba, porra. Rapaz, Sabe? É engraçado, ele fala palavrão e tudo mais e tal. Mas olha o nível que os caras chegaram, velho. Deputado federal, né? Tiveram outras pessoas também. Alan dos Santos. E os caras abertos. Pode levar. E outra coisa, a Polícia Federal chegou em algumas casas e não sabia o que fazer. Não sabia o que era. Não sabia o que era. Sabe? Falou, tô aqui para busca e apreensão. Aí perguntou, tá, mas de quê? Não sei. Na busca, os caras mostram. Quem tiver em dúvida, vai lá no YouTube lá, Alan Santos, Polícia Federal. Ele mostra o papel da busca. Ela não diz qual o fato. Basicamente, na busca, vem o porquê que aquela busca está acontecendo. E lá está assim, ó, pelos motivos descritos nesse documento. Aí, nesse mesmo documento, não tem os motivos descritos. O advogado dele falou bem assim, ô Alan, infelizmente não vou poder te defender porque eu não sei pelo que você está sendo. Cara, não sabe, pô. Agora, vem cá, só para concluir meu raciocínio aqui e encerrar minha participação nesse tema. Qual a coerência que tem um canhoto dizer que Bolsonaro tem ingerência na PF? Um canhoto, não. A oposição em geral. Que a oposição a Bolsonaro não é só mais a esquerda. Qual a ingerência que os caras buscaram? Os caras fizeram 28 mandatos de busca e apreensão na casa de apoiadores do presidente. Qual é a interferência que o presidente tem na Polícia Federal?
que vai buscar 28 grandes lideranças dele, influenciadores, os caras com milhões de seguidores. Não, pô. É porque o presidente joga xadrez 4D. Ele mandou, ou então deixou que isso acontecesse, para que ninguém suspeite que é ele que manda lá na PF, entendeu? Por isso que é tudo mal feito, por isso que é tudo esquisito. Não, é tudo parte do plano. Agora, vamos falar sério, gente. Boni já começou a parte do argumento a favor, explicitando que o ato é nulo. Eu, hoje, logo que teve essa notícia, eu entrei em contato com uma fonte minha que trabalha no juizado de pequenas causas. Perguntei assim, de forma teórica, retórica, perguntei, fulana, se eu te falar o seguinte, teve um ato aqui de busca e apreensão e um outro pedindo para depoimento, que diz o seguinte, que primeiro o ato de busca e apreensão não diz qual é o crime, e no ato de depoimento, o acusado, ou melhor, o acusado não, a pessoa chamada não sabe se ela é réu, não sabe se ela é vítima, não sabe se é testemunha. Eu perguntei para ela, e o que isso significa? Bom, ela falou, bom, a pessoa não tem direito à ampla defesa. Aí eu fiz a segunda pergunta, em que situação política as pessoas não têm direito à ampla defesa? Vocês já sabem, né? É assim, é isso. Não tem mais muito o que falar. Encerro aqui o meu comentário. A pergunta que fica, para a gente terminar esse bate-papo de hoje é, na opinião de vocês, se é que a gente pode dar opinião na Bahia, né? Antes de você encerrar, só queria falar uma coisa. Você que está ouvindo aí e acha que está longe, aconteceu com um youtuber, né, lá não sei aonde, acha que está longe, isso pode respingar em qualquer um. Basta que o STF, ou pessoas que concordem com ele, ou pessoas da área jurídica do Estado concordem com ele, para que isso aconteça. Né? Já está perto, a água já está no joelho. Com Rui Costa, aqui na Bahia, é um exemplo disso aí. É um exemplo disso aí. Isso aí está acontecendo. Não é teoria da conspiração e tudo. Isso está acontecendo. Para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, se vocês acharem também que vocês podem dar opinião, que eu não sei se pode dar opinião mais hoje, não é? Teve essa lei que veio da opinião na Bahia, agora já teve gente sendo ofendido, né, pelo ministro do STF, mandando entrar a casa dentro, tomar celular, computador, notebook, tablet, tudo, enfim. Mas se vocês ainda tiverem culhão para dar opinião, na opinião de vocês, o ato de hoje do STF, não, do Alexandre de Moraes, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que a Polícia Federal não tem culpa, estava cumprindo seu papel, infelizmente, foi tipo um revés, um revide, porque atacaram o Witzel ontem. Letra B, ou foi tipo assim, vamos intimidar os caras para mostrar que a gente também está aqui, vamos colocar o pé na parede. Você sabe o que eu acho? Eu acho que eles não estão nem aí para nada. Não é intimidação, não é retaliação, eles não estão nem aí. Eles só querem que a vontade deles seja efetivada. A minha vontade é essa e isso. Não, mas eu vou discordar de Jean. Independente de Bolsonaro, independente de qualquer coisa, eles só querem que a vontade deles seja efetivada, sabe? Eu vou tirar Lula da cadeia porque eu quero. Eu vou colocar fulano na cadeia porque eu quero. Olha só, Então, eles mesmos já falaram isso, que só eles têm a competência para julgar. Jean, imaginar que o STF faz parte de uma cúpula política, de um projeto político que vai instaurar no Brasil um comunismo,
que o STF tem ligações ou tenha planos eleitorais. Não, isso eu também não acredito. Mas eu acho que no aspecto Bolsonaro em si, existe sim um revide. Existe sim. Olha os últimos acontecimentos. Declaração de Abraham, né? Inconsistência ali com a harmonia dos poderes entre o executivo e o judiciário, né? Declarações do presidente de força, mostrando vigor, força, sendo reativo, entendeu? Alexandre de Moraes sendo acuado na porta de casa, STF sendo, eu acho que supera o Congresso no descrédito, na opinião pública. Então, é sim um revide, cara. Nesse momento, é sim um revide. É atacar a base do presidente da República, porque é essa base a única que conseguiu balançar a credibilidade dos ministros. Lembrando sempre, nós não somos contra nenhuma instituição. As instituições são sagradas. Agora, os ministros, os políticos não são sagrados, não. As pessoas... Não, olha, eu concordo que seja uma retaliação. Beleza, mas esse não é o objetivo, ao meu ver. Porque eles já ajudaram o partido político a instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Ela já está instaurada, sabe? Quem colocou Dias Toffoli lá? Quem colocou a maioria dos ministros lá? Com quem alguns dos ministros lá já andou? Com qual partido eles já andaram? Eu acredito nisso. Uhum. Eu acredito que a maioria dos ministros ali do STF tem sim um conluio com um partido político ou com alguns políticos para instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Eu acredito mais numa ditadura do judiciário, mas tudo bem. Vamos... Olha, É porque a ditadura do judiciário faz parte da ditadura. Sim. olha, para ser contra vocês dois, eu passo pelo seguinte ponto. Ah, então você já está errado. Vamos lá, segue a linha. Sim, eu concordo que tem esse desejo de revide, que ninguém esperava que o Jair ia ser eleito, ninguém esperava que ia caminhar desse jeito, que ele ia ter tanta força, etc, etc, aquela coisa de sempre que Jean já falou. Só que Jean já falou não, que André ele falou. Só que eu parto do seguinte ponto. Ok, sim, o STF tem esse conhecimento todo, ele tem a caneta na mão, e não esperava que Jair fosse ser eleito e tal, eles estão oriçados, com vontade de se vingar. Ótimo, claro. Só que tem que lembrar um detalhe. Essa turma toda aí, seja lá quem foi exatamente que mandou um cara do PSOL matar Jair Bolsonaro, pô. Imagine que você quer realmente fazer um negócio assim que passa por cima, fazer aqueles assassinatos, tipo nos Estados Unidos, que o cara tá numa cela anti-suicídio e se suicida, sabe? Ninguém sabe quem foi que matou o cara. O cara disse que foi suicídio, só que o cara tava numa cela que não dá pra se matar. Entende? Ninguém vai saber, nunca vai saber. Você vai botar um cara pra matar ele, que seja do partido rival? Porra, isso não é simplesmente um vacilo, não. Isso é burrice. Os caras não são tão inteligentes. Partindo desse ponto, ok. Foi um revide, não sei o quê, mas não acho que foi um revide assim tão poderoso, sabe? Boni mesmo sabe, ele não faria um negócio desse. Ele é um cara que conhece de administração pública, ele tomaria esses pequenos detalhes de cuidado se quisesse realmente ferrar o cara e não dar espaço para fugir. O caso é esse. Eles são violentos, eles são perigosos, são não sei o quê, mas não são isso tudo. Dão muita atrapalhada. E é isso. Beleza. Obrigadão por todos vocês ter dado a sua contribuição por Direito Itamaraju. E eu quero reiterar para você que tem assistido a gente até aqui, se você concorda, se você discorda, compartilhe com a gente a sua opinião, comente embaixo, curta nosso vídeo. Gente, a gente precisa fazer frente a todo esse totalitarismo. E a gente aqui, no interior da Bahia, o máximo que a gente pode fazer é levar conhecimento às pessoas.
Então a gente gravou. Agora você faz sua parte, que é compartilhar, levar à frente para que outras pessoas possam saber do que está acontecendo também. Página Então, no Instagram, pode. isso, no Instagram tem o Direito Itamaraju, no YouTube tem o Eixo da Costa, não é isso, Jean? Pronto, YouTube, Eixo da Costa TV, no Instagram, Direito Itamaraju. Eu acho que o Direito Itamaraju também está no Facebook, André? Sim, Direito Itamaraju também. Pronto, o nosso site já está rodando, Jean, Eixo da Costa? Não, né? Pronto, mas quando estiver rodando a gente vai informar vocês. Então, assim, a nossa parte está feita. De agora em diante é com vocês, patriotas, tá bom? Eu me despeço aqui. Um beijo no coração de todos vocês e meus colegas embaixo. Suas últimas considerações. Valeu, gente. É isso aí. Vamos que vamos. E o objetivo tem que ter um só: liberdade acima de tudo. Bacana. Tchau, tchau. Valeu.